Olá, meus amores! Hoje vamos falar sobre mais um samba composto no ano de 1940, desta vez por uma dupla de compositores já estudada anteriormente aqui no nosso programa. Um deles é ninguém mais, ninguém menos do que Ataúfo Alves, cuja biografia foi destrinchada há não tanto tempo atrás. O outro é o Wilson Batista, cuja biografia já foi destrinchada há mais tempo, porém que assinava juntamente com Ataúfo Alves a parceria da canção Ó Seu Oscar, da qual nós falamos algumas semanas atrás. Senhoras e senhores, nossa música de hoje é simplesmente a canção mais conhecida desta frutífera parceria e também serve como música modelo quando vamos pensar a censura na ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas. Com vocês, meus caros amigos, vamos falar sobre uma canção intitulada O Bonde São Januário. O bonde passou, a novinha observou. Como vocês já sabem, o Wilson Batista era nacionalmente conhecido pela sua inveterada malandragem. Isto é sabido e notório, visto que o Wilson Batista era o compositor daquele samba Lenço no Pescoço de 1933, um hino à malandragem que iniciou toda aquela polêmica envolvendo Noel Rosa, conforme nós já estudamos anteriormente aqui no programa. Ataúfo Alves, por sua vez, não era tão malandro assim, mas se aventurava ali no universo da boemia. Um exemplo disso é a própria canção Ó Seu Oscar, a última canção de Ataúfo Alves que nós estudamos aqui. Nesta canção, eles vão falar de orgia, eles vão tratar o trabalho como uma lástima, uma tortura, algo como um martírio, um suplício. Entendem? E seria exatamente esta mesma lógica a qual eles gostariam de ter aplicado na nossa música de hoje. A letra original desta canção diz assim: quem trabalha não tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. Quem trabalha não tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. O bonde São Januário leva mais um sócio otário, só eu não vou trabalhar. Ou seja, mais uma ode à malandragem, mais um enaltecimento à vida boêmia, que não precisa do trabalho para ganhar a vida, para se sustentar, para viver. Porém, estamos em plena ditadura do Estado Novo. A partir de 1937 até 1945, o presidente Getúlio Vargas governaria como um ditador. E toda ditadura tem o quê? Tem censura. No caso, a censura do governo de Getúlio Vargas era realizada pelo DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. Uma das ideologias principais do governo Vargas era justamente o trabalhismo, que se encontrava dentro da lógica populista desenvolvida pelo então presidente. O trabalhismo colocava o trabalho no centro do desenvolvimento do país e convocava todos os trabalhadores, principalmente da mão de obra urbana, a ajudar o Brasil com a sua força de trabalho. Segundo esta lógica, apenas o trabalho seria capaz de levar ao desenvolvimento. Além disso, Getúlio Vargas colocava como se a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, fosse uma concessão, uma doação de seu governo, quando na verdade era fruto de uma luta de muitos anos dos trabalhadores. Sendo assim, colocando o trabalho no centro da ideologia de seu governo, é de se imaginar que a censura do Estado Novo não deixaria passar mais uma canção enaltecendo a malandragem e chamando de otário ao trabalhador. Otário é um bicho safado
é mesmo uma praga ruim. Diante disso, para que a canção fosse lançada ainda naquele mesmo ano de 1940, Wilson Batista e Ataúfo Alves tiveram de reformular os versos vetados deste samba e acabaram mudando completamente o sentido da canção. O que antes era uma ode à malandragem acabou se tornando uma ode ao trabalho, justamente reforçando a ideologia do trabalhismo do Estado Novo, que era uma de suas principais bandeiras. O que antes eram os versos que eu interpretei para vocês no último bloco, tornou-se o seguinte: quem trabalha é que tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. Quem trabalha é que tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. O bonde São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Ou seja, percebam, o eu lírico, que antes era um malandro que chamava os trabalhadores de otários e se gabava, só eu não vou trabalhar, agora se tornou um operário. E era ele que ia trabalhar após ter se regenerado de sua vida de malandragem. Então percebam, em vez de falar agora sobre o malandro convicto, boêmio, Ataúfo Alves e Wilson Batista estão falando do malandro regenerado, que agora tem orgulho de trabalhar. Alguns podem pensar que ao mudar completamente, não é? Ao mudar diametralmente, opostamente, contrariamente o sentido dos versos de sua canção, é possível que Ataúfo Alves e Wilson Batista tenham traído o movimento dos sambistas pela boemia, pela malandragem. Essa é uma questão muito importante de ser levantada. Algumas das fontes que eu consultei dizem exatamente isso. Inclusive, futuramente, Ataúfo Alves viria a compor novos sambas preconizando a ideologia do Estado Novo, inclusive fazendo propaganda explícita, citando o nome do novo governo, o nome da ditadura do Estado Novo e atribuindo a ela características positivas. É o caso do samba É Negócio Casar, do qual nós falaremos futuramente, quando formos tratar das canções do ano de 1941. O Wilson Batista, por sua vez, depois deste samba, continuaria com a sua vida de boemia, de malandragem e inclusive tem outras composições que voltam a enaltecer o malandro. Mas então, por que, neste caso, o Wilson Batista não foi contra a reformulação dos versos? Porque sim, Zequinha! A resposta a essa pergunta também é muito interessante. Algumas fontes que eu consultei dizem que, na época, o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda de Getúlio Vargas, oferecia um prêmio de 15 milhões de réis, ou seja, 15 contos de réis, aos compositores, principalmente aos sambistas, que compusessem canções favoráveis à política do novo governo. E neste caso, Wilson Batista e Ataúfo Alves não resistiram à possibilidade de ganhar este prêmio. É possível que alguns de vocês digam também, mas então eles se venderam ao governo Vargas? Eles foram oportunistas? Talvez. Isso é uma discussão realmente levantada por alguns dos artigos científicos que eu li durante a pesquisa para realizar o programa de hoje. Alguns defendem que sim, Wilson Batista, nesse caso, se vendeu ao trabalhismo do Estado Novo em troca de um prêmio de 15 contos de réis. Mas outras fontes dizem que não. A principal delas é a autora Cláudia Matos, que vai dizer que, mesmo com os versos reformulados após a censura, Wilson Batista e Ataúfo Alves continuam
denunciando as condições do trabalhador durante o governo do Estado Novo. Afinal de contas, o malandro que era boêmio e que antigamente não trabalhava, quando se torna um operário, ele não progride na vida. Ele não compra um carro, um automóvel. Não. Ele começa a pegar o bonde São Januário para se dirigir a uma vila industrial e trabalhar. Então, o trabalho não compensa tanto assim. Será que realmente é pensar no futuro você ter que levantar cedo todo dia para pegar no transporte público lotado? Afinal de contas, o malandro não se tornou um burguês. O malandro se tornou um proletariado. Essa é a diferença escancarada por Ataúfo Alves e Wilson Batista, segundo algumas das fontes que eu consultei. Aquelas que defendem que os compositores não se venderam ao Estado Novo, ao prêmio oferecido pelo DIP, ao reformular no sentido oposto os versos vetados do seu samba, O Bonde São Januário. Portanto, minha gente, eu pergunto a vocês, o que é que vocês acham? Qual é a opinião de vocês neste caso? Wilson Batista e Ataúfo Alves traíram os sambistas e se venderam por oportunismo? Ou vocês acham que eles se aproveitaram disso e malandramente puseram a mão no dinheiro do governo e ao mesmo tempo esconderam uma crítica na canção? O que vocês acham? Respondam nos comentários que eu vou adorar atender a cada um de vocês. Tá bom. O samba O Bonde São Januário foi lançado naquele mesmo ano de 1940 na voz de Ciro Monteiro, cimentando mais uma vez uma parceria bastante frutífera da nossa MPB. Afinal de contas, o samba Ó Seu Oscar também era uma composição da dupla Ataúfo Alves e Wilson Batista e também foi gravado por Ciro Monteiro em 1939, fazendo muito sucesso. Este sucesso era repetido agora no ano de 1940 com uma composição que vendeu muitos discos e fez sucesso até mesmo no Carnaval de 1941, mesmo não sendo um samba de temática carnavalesca. Eu vou deixar esta gravação original aí embaixo na descrição do vídeo para vocês conferirem. E vou deixar também uma gravação mais recente, que é a minha preferida, na voz do próprio Ataúfo Alves, do ano de 1959, acompanhado por suas pastoras, o conjunto de backing vocals femininos que acompanhavam Ataúfo Alves depois de sua carreira solo. Ok, minha gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Semana que vem tem mais do seu Vamos Falar de Música Brasil para vocês. E eu espero vocês lá. Um abraço no coração, beijos na alma e lembranças do Emílio.